Duração entusiástica, que raiavam por exaltação, com muito prazer e mesmo, porque, o momento se me afigura azado para te revelar minha conversão ao cristianismo, visto estares acalmado pelas nossas preces, como, porém as emoções desta hora feliz te abateram as energias físicas, vamos tomar, antes, algum alimento. Passaram a primeira gruta e logo se serviu cada qual da sua tigela de leite e um naco de pão. Depois, assim falou o velho Eita. Trata-se de um passado que vai bem longe antes que o retrato se importa. Para maior clareza, falar-te da minha pessoa. Meu pai foi soldado e, com tal, frequentemente se ausentava do lar. Minha mãe, com meus irmãos, habitava a casa de meu avô, rico e sábio filósofo. De sorte que tive uma juventude relativamente feliz e despreocupada de maiores cuidados. Inteligente e vivo, meu avô muito se interessava pela minha educação e tal era a facilidade da minha compreensão, que ele chegou a afagar o projeto de me fazer um sábio. Meu pai, porém, pensava de outra maneira e sedutiu-lhe de abraçar a carreira das armas. Fiz meu primeiro estágio em Massília, das Gálias, sob o comando de teu avô e dali fui destacado para Jerusalém, na Judéia, província então governada por Pôncio Pilatos. Preciso é dizer-te que o cargo de governador da Judéia não era isento de perigos e dificuldades, máxime, para um homem orgulhoso e violento qual Pilatos, visto tratar-se de um povo turbulento e fanático como seja o povo judeu. A mais leve das faltas, o menor descuido administrativo, eles, os judeus, denunciavam diretamente ao imperador. Muito embora não deixasse jamais de conspirar e sonhar a restauração da sua soberania política, compreendes que, em tal país e com tal gente, era preciso ter aguça e olho vivo. Pois bem, a providência divina aprove decorrer-se dessa contingência, para mim, o ensejo de conhecer o Salvador e se operasse a minha conversão. Já te disse que eu era mais instruído que os meus camaradas, sobretudo, tinha grande facilidade em aprender línguas, circunstância que de muito me facilitava o serviço e as minhas relações com os nativos dos países que percorria. Em Jerusalém, ocupava um cômodo na casa de um galileu, honesto e pobre homem carregado de numerosa família. Uma das filhas, bela rapariga, agradara-me extremamente, considera que eu estava, então, na flor dos anos e tinha a cabeça povoada de mundanas ilusões. Disse como que emocionado a revocação daquelas reminiscências. O fato é que, para melhor me entender com Abigail, tratei de aprender mais rapidamente o seu dialeto, que não era um puro hebraico, mas, o geralmente linguajado pelo povo. Foi em caso daquela boa gente que eu vi pela primeira vez falar de Jesus. Eles o tinham visto por ocasião do seu regresso a Jerusalém e testemunharam de que sua cura miraculosa de vários doentes, ao mesmo tempo que referiam as suas prédicas, possuídos de entusiástica veneração. Interessei-me, desde logo, por aquela personalidade extraordinária, até que um dia fui chamado por meu comandante, que me disse: Quirilius Cornelius, vou confiar-te um trabalho secreto, que o teu conhecimento da língua popular tornará mais fácil. Parece que há mais de 2 anos um homem de Nazaré, chamado Jesus, anda a percorrer, em todos os sentidos a Galiléia e as províncias limítrofes, pregando uma nova doutrina, curando enfermos e fazendo outros milagres. Nada disso me interessa nem me preocuparia, se não houvesse recebido do sumo pontífice um aviso secreto, que denuncia nesse homem propósitos políticos. Por isso que se inculca descendente de antigos monarcas e pretende ser aclamado rei de Israel. Torna-se, pois, indispensável averiguar a legitimidade destes boatos. Procura disfarçar-te da melhor maneira e penetrar nessas assembleias, e não te será difícil encontrares o profeta entre a multidão, que, dizem, o segue por toda parte. Quando estiveres de tudo bem inteiro, far-me-ás um relatório. Satisfeito com aquele mandato que me vinha ensejar a satisfação da minha curiosidade, entrei em casa e logo, ali mesmo, soube que o profeta de Nazaré não estava longe da cidade. A meu pedido, um irmão de Abigail prestou-se a conduzir-me ao sítio indicado. Tratei de me disfarçar quanto pude e partimos tarde, a fim de aproveitar o frescor da noite. Seguindo informações dos transeuntes, atingimos finalmente uma colina em cuja encosta se grupava, pitorescamente, uma turba considerável, assentados uns,
outros de pé e alguns ajoelhados. Todos pareciam possuídos de mística exaltação. No centro do semicírculo, encostado ao tronco de uma árvore, estava um homem de mediana estatura, cingindo alva túnica, com um manto escuro. Embrenhei-me na multidão. Procurei colocar-me do melhor modo possível para ver e ouvir o pregador, mas logo ao primeiro golpe de vista, diante daqueles traços fisionômicos, finos e regulares, bateu-me o coração emocionado. De fato, o que tinha diante de mim era uma personalidade única, inconfundível, a irradiar um encanto e um fascínio irresistível. Sedosos, anelados, castanhos cabelos rolavam-lhe pelas espáduas, moldurando um rosto pálido, levemente tostado do sol. A boca se lhe desenhava a impressura sintomática de energia, mas de energia temperada de bondade indefinível. Diga-se, porém, que o que mais impressionava eram os olhos de um azul profundo, com tonalidades de safiras e uma agilidade de expressão que parecia torná-los cambiantes, como se fossem ora negros e fulgurantes, ora azuis e macios, da maciez azul da abóbada celeste. Discorria sobre a imortalidade da alma, falava da frivolidade dos gozos terrenos e das delícias que constituem o patrimônio dos pobres, dos sofredores, no reino do Pai Celestial. Não me sinto capaz de lhe reproduzir as palavras, que se algum, também, pudera dar ao verbo aquela sua eloquência divina, que comovia e consolava, a magia daquela voz que mergulhava nas camadas mais ínfimas do povo, e cujas modulações e ressonâncias timbravam todas as fibras da alma. Empolgado, subjugado, ouvi-o com avidez crescente, admirado em meu foro íntimo de como pudesse uma tal criatura ser considerada perigosa, de vez que o desprendimento por ele predicado só poderia tornar os homens desambiciosos e humildes. Naquele momento, a mim mesmo se me figurava inútil a vida, desde que não tendesse para uma finalidade celeste, qual a descrevia e inculcava. Terminada a predica, a tuba se adensou e comprimiu em torno do mestre. Vários enfermos depois apresentados e eu vi, com estes olhos, que uma criança paralítica das pernas foi, ao colo da mãe, instantaneamente curada num só contato seu. Depois, começou a debandar ele, seguido de uns poucos homens, que me disseram discípulos. Desceu pela encosta da colina, ao passar rente comigo, deteve-se de súbito e mergulhando no meu seu olhar profundo, de expressão indizível, murmurou baixinho: Centurião, renuncia à tua tarefa, já que minha palavra penetrou teu coração. Justo, hás de ser comigo, e convence-te de que os que insinuaram ao teu chefe que me vigiassem, têm em mira outra coisa. Seguiu, esboçando um ligeiro sorriso, deixando-me petrificado. Seria um feiticeiro, ou seria um Deus que adivinhava meus pensamentos e desvendava, através do disfarce, a tarefa que ali me conduzira, intimamente conturbado. Regressei a Jerusalém e no meu relatório afirmei que, a meu ver, a predicação daquele homem de modo algum atentava contra a segurança e a paz do Estado. Antes, pelo contrário, tendia a deslocar dos seus discípulos quaisquer ambições mundanas. Ao ler esse relatório, meu comandante sorriu, dizendo: ainda bem que me não enganei. É apenas uma questão de melindres pessoais, de sacerdotes e fariseus e quererem fazer deste censor dos seus abusos um inimigo do imperador. Daí por diante, comecei a sentir um vivo interesse